Você pode sentar. Hoje o culto não estava sendo transmitido desde o início, porque as internets caíram aí, não sei o que aconteceu, provavelmente algum problema aí nos cabos na rua, mas estamos transmitindo pelo menos a ministração pelo meu Facebook, para que o pessoal possa pelo menos acompanhar a palavra. Amados, que manhã maravilhosa, que nuvem de glória que está nessa casa, que presença maravilhosa do Espírito. Na verdade não começou aqui, começou na EBD. Deixa eu falar uma coisa para você que é cristão, você que é crente, você que é de igreja, você precisa conhecer a Bíblia. A EBD começa às 9 e vai até às 9h50. São 50 minutos de conhecimento da palavra. Jesus vai dizer: examinai as escrituras, vós cuidais dela a vida eterna. São elas. Ai, pastor, mas é que domingo você não pode acordar 50 minutos mais cedo no domingo? Meu irmão, é comida, é alimento para o teu espírito. Você precisa ver que EBD maravilhosa. Eu venho, não estou de professor, não estou de aluno. Sento lá de aluno e anoto um monte de coisas, pego um monte. Nós precisamos da palavra. Eu sei que o sono no domingo de manhã, meu amigo, você vai ter uma eternidade para descansar com Cristo. Então é melhor sacrificar o sono agora, para não passar sem dormir o resto da eternidade. Então, vamos dormir aquilo que vai mais cedo no sábado, acorda mais cedo no domingo. Eu quero trazer uma palavra para vocês de algo que o Espírito Santo me ministrou muito forte essa semana. Eu quero falar sobre transferência de culpa. Como é terrível carregar a culpa. Como é destrutivo esse sentimento dentro de uma mente. Eu não sei se aqui tem alguém hoje que se sente culpado por algo, ou se algum dia você já carregou um sentimento de culpa. E como Satanás manipula a culpa. Meu Deus, é terrível. Apocalipse 12:10 vai dizer que Ele é o nosso acusador e que Ele nos acusa dia e noite. E a culpa vem de quê? A culpa vem de um erro cometido, de um pecado não confessado, de uma falha não declarada, e aquilo fica ali. Eu costumo dizer que é um segredo, às vezes, que você tem entre você e o inimigo, e ele acusa. Só que quando a gente vai falar de culpa, de responsabilidades, tudo começa no Jardim do Éden. E desde então todos nós temos a tendência de apontar a causa do nosso pecado para alguém, do nosso erro para alguém. Em todo momento nós apontamos o dedo de culpa, e cada vez mais nós nos esforçamos para convencer a nós mesmos de que a culpa não é nossa. Eu errei, mas eu errei por causa da minha mulher. Eu errei, mas eu errei por causa da minha igreja. Eu errei porque minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo, meu tio não fez aquilo. Eu errei porque erraram comigo. Transferência de culpa. Adão transferiu a culpa para Eva. Eva transfere a culpa para a serpente. Ninguém admitiu a culpa. É interessante quando Deus chega no Éden, Adão não chega e fala: Deus, vacilei feio, Deus, dei mole. Não. Adão não só culpou Eva, como indiretamente culpa Deus. A mulher que tu me deste, ou seja, tu me deu uma mulher com defeito, a mulher que tu me deste me levou ao pecado. Aí eles culpam, aí ela fala: não, peraí, foi a cobra, a serpente que me enganou. Ninguém admitiu. Eles tiveram a oportunidade de confessar, eles tiveram a possibilidade de se arrepender, mas ao contrário apresentaram desculpa. Geração após geração, os homens apontam para os outros
a culpa dos seus próprios pecados e erros. E veja como é fácil você identificar a transferência de culpa nas coisas mais simples. Geralmente, se algo não está dando certo, se eu não vou à igreja, se eu sair da igreja, por que você saiu da igreja? Ah, porque alguém isso, alguém aquilo, alguém fez isso, alguém... Ah, mas peraí, você vem na igreja por causa de quem? Isso aqui é um hospital. O pastor Heber falou isso aqui hoje. Ele falou lá no EBD: igreja é um lugar de doente. Jesus disse: eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então você esperar perfeição dentro de igreja, você esperar gente boa dentro de igreja, você está lascado. Sabe por quê? Aqui só tem pau quebrado, a começar por mim. Estamos todos em busca de cura. Somos todos doentes, cada um numa área, buscando em Deus a salvação. E Filipenses capítulo 1, Paulo vai dizer assim: aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da sua vida. Eu vou ficar perfeito quando eu for morar com Jesus no céu. Até lá, meu irmão, estou na briga. Se está dando errado no serviço, a culpa é de alguém. Se eu não estou prosperando, a culpa é de alguém. Se eu estou com problema no casamento, a culpa é da minha mulher. Ou então a mulher fala: a culpa é do meu marido. Os filhos estão fazendo besteira, a culpa é de quem? Dos pais. E com isso nós vamos transferindo culpas. Mas a quem nós estamos enganando com esse comportamento? Enganamos a Deus? Não. Enganamos as pessoas? Talvez, às vezes. Mas com certeza, quando você transfere culpa, você está enganando a você mesmo. Só você pode mudar a sua vida. Só você pode mudar a sua história. Só você pode ser salvo através de Cristo Jesus. Ninguém pode te salvar. Teu marido não te salva, tua mulher não te salva, teu pastor não te salva, teus amigos, ninguém. Só você pode se salvar em Cristo Jesus. É escolha. E quando nós não entendemos isso, porque não é natural nós olharmos para dentro de nós e procurar a causa do erro. Isso não é comum. O pecado acaba trazendo para nós uma sensação de autojustiça, irmãos. E a gente vai se tornando expert em desculpas. Por que você fez? Por causa disso. Por que você não é? Por causa... Então eu vou dando desculpas. De alguma maneira nós temos a ilusão de que os nossos maiores problemas estão fora de nós. Ouça o que eu vou te dizer. O teu maior problema está dentro. Não é teu pai, tua mãe, teu marido, teu filho, teu amigo, teu inimigo. Não é nem Satanás. O teu maior problema está dentro de você. Enquanto você procurar fora o erro, você nunca vai encontrar. Olhe para dentro. Porque nós temos advogados internos. Eu acho que os nossos advogados internos devem ser aqueles lá daqueles caras lá de Brasília. Quem são bons? Nós temos advogados internos, atentos, prontos para sair em nossa defesa diante de qualquer acusação. Quando eu sinto que algo está dando errado, eles já começam a agir e dizer: olha, Zé, a culpa não é sua não. Deu errado, mas eu vou te defender. Você fez porque fizeram com você. Você fez porque não fizeram com você. Você fez porque te abandonaram. Você fez porque te cancelaram. Os meus advogados trabalham o tempo todo dizendo o seguinte: a culpa é de todo mundo. Tem gente magoada com Deus. Tem gente ferida com Deus. Ah, porque Deus me deixou passar por isso. Deus me deixou passar por aquilo. Deus me permitiu fazer não sei o quê. Deus deixou que... Deus te deu livre-arbítrio. Você é fruto das tuas escolhas. Quando tu escolheu errado, tu pediu ajuda a Deus. Quando tu foi pecar, tu orou e disse: Deus vai lá me ajudar a pecar. Tu orou não. Tu foi e fez o que você queria.
A Bíblia diz, não se engana, aquilo que o homem planta ele. Se você não está satisfeito com o que você está colhendo, mude a sua lavoura. Arranque o que você plantou através do arrependimento e comece uma lavoura nova, hoje em Cristo Jesus. Não é a igreja, não é o apóstolo Osés que vai mudar a sua vida. Quem muda a sua vida é você, através de um arrependimento genuíno e de uma conversão verdadeira a Jesus. Não é converter a igreja, não é passar para crente, não é virar evangélico. Hoje vai descer um grupo às águas batismais. E se vocês se batizarem para ser crente, vocês estão fazendo a pior besteira da vida de vocês. Eles são as águas batismais para sepultar tudo que vocês já foram. E para trazer à existência a nova criatura forjada em Cristo Jesus. Quando nós somos acusados da nossa consciência, através do ministério do Espírito Santo, porque ele trabalha como um juiz falando, está errado, não está certo. Nós somos tentados a nos esquivarmos da culpa, direcionando a causa para outro lugar ou para outra pessoa. Infelizmente é muito maior o nosso interesse pelo pecado do outro do que pelo nosso próprio pecado. É muito mais fácil eu citar 10 defeitos de uma pessoa do que 10 qualidades. É muito mais fácil eu ver o que você não faz do que eu ver o que você faz. A mulher vê 1000 coisas que o marido não fez e não vê 10 que ele fez. E mesma coisa fez o marido. É do ser humano. E vem lá de Adão como semente desse pecado maldito. Hoje e sempre tem sido esse hábito da humanidade de transferir culpa, de transferir responsabilidade. Diga comigo, só eu sou responsável pelas minhas escolhas. Mas ninguém. Você pega uma criança que ainda não tem a idade da razão, os pais são responsáveis por ela. Decidem o que ela vai comer, a roupa que ela vai vestir, se está frio, se está calor, é tudo espaço decidido. Mas quando você chega na idade da razão, você escolhe. Lá em Adão, no relato da queda de Gênesis, capítulo 3, versículo 12, Adão não assume a responsabilidade pela escolha. Ele simplesmente diz, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore. Ele não começa dizendo, Deus, eu comi. Ele começa dizendo, a mulher que tu me deste por companheira, me deu a fruta. Ou seja, quebra meu galho, porque eu fui induzido a fazer o erro. Quem foi a primeira pessoa que recebeu a ordem para não comer do fruto sagrado? Quem foi? Então se Eva chegou lá, caiu caldo pela boca, Adão, comeu? Comi. Então, segura a onda que de tarde vai chegar e nós vamos conversar sobre isso. Eu não posso comer porque ele falou para mim comer, então eu não vou comer. De tarde ele resolve contigo. Não, ele olhou a fruta, Deus disse que ia morrer, ele olhou, Eva não morreu. Está bonita como sempre, vou comer também. Escolha. Mas agora na hora de assumir a culpa, eu transfiro. Aqui Adão não apenas transfere a culpa para ela, ele também transfere para Deus. Esse episódio traz uma implicação profunda sobre responsabilidade pessoal. Entenda uma coisa nessa manhã: só você é responsável pelas suas escolhas. Apóstolo, você tem base bíblica para isso? A Bíblia diz que Saul estava para fazer uma guerra. Samuel disse para ele, um exemplo: eu chego meio-dia. Meu amigo, quando deu 11h30, os soldados falaram: Samuel vai vir, nós vamos embora. Os soldados começaram a meter, não, se não tem sacrifício, vamos perder a guerra, vamos embora. Os soldados começaram a ir embora, Saul entrou em desespero. Um exemplo, 10 para meio-dia, Saul foi lá, montou o altar, falou: deixa que eu mesmo vou fazer isso. Saul foi estar com fogo no altar. Ele está com fogo no altar, 10 para meio-dia, quando chega meio-dia, Samuel chega. Samuel falou: o que você está fazendo aí? Aí tem uma tradução que diz assim:
as circunstâncias me obrigaram a isso. Ele não assume a culpa de dizer, fui irresponsável, fui tolo, fui desobediente. Não, ele diz assim, as circunstâncias, ou seja, estava todo mundo indo embora, o exército estava indo embora, nós iríamos perder a guerra, o exército ia ser envergonhado. Então, diante das circunstâncias, eu fui obrigado a fazer o sacrifício. Se isso fosse verdade, Deus não o teria castigado. Se isso fosse verdade, Deus não traria consequência. Mas tanto era mentira que Deus falou, você está cortado, e a sua descendência cortada. Corto todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem desculpa. Eu tenho usado muito essa frase do escritor, que ele diz, filo porque quilo. Isso é português coloquial. Filo porque quilo. Fiz porque eu quis. Eu quis. A Bíblia não mente. E a palavra de Deus diz que junto com a tentação, Deus enviará uma porta de escape. É que na maioria das vezes, nós já estamos doidos para pecar. Aí quando a tentação vem, eu peco. E aí depois eu falo, caramba, que besteira que eu... Rapaz, mas também eu fiz. Por quê? Por que eu fiz? Eu tenho que perguntar, por que eu fiz? Aí eu pergunto para o meu advogado interno, ó Sérgio, por que você fez? Aí o meu advogado interno fala, você fez, porque fulano não fez, porque... Aí eu começo. A primeira coisa quando eu transfiro a minha culpa para alguém, é que eu perco a minha comunhão com Deus. Ao não reconhecer meu erro, eu perco a minha comunhão com Deus, porque o homem trabalha com Deus através de arrependimento. Então quando eu não reconheço, se eu não sou culpado, tem como me arrepender? Não preciso me arrepender, eu não fui culpado. Adão perde o relacionamento com Deus, ele é expulso do Éden, porque ao invés de confessar, reconhecer e se arrepender, ele transfere culpa. Pessoas que transferem culpa, elas destroem seus relacionamentos. Essa palavra vem, eu quero que você guarde muito essa palavra. Tem muitos pais que estão subjugados. Irmão, presta atenção, quando você tem uma criança, você tem a oportunidade de educá-lo. Deus não fez pais para criar filhos, Deus fez pais para educar filhos. E é por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, ou seja, para o resto da vida. Agora, quando seu filho se torna adulto, ou adolescente, jovem, ele vai fazer escolhas. E eu vejo pais que estão morrendo por causa da escolha dos filhos. Ah, pastor, mas eu falhei na minha educação. Você falhou? Você já se arrependeu? Talvez você não tinha um conhecimento ideal para educar. Mas deixa eu fazer uma coisa. Não carrega a culpa do teu filho. Porque tem gente que é filho de bandido e se tornou honesto e digno. E tem gente que é filho de gente digna e que se tornou bandido. A vida é feita de escolhas. Ah, mas eu não ensinei isso pro meu filho hoje. Meu filho está nesse caminho, minha filha está nesse caminho. Escolha. O cara trai a esposa e bota a culpa na mulher. A mulher trai o marido e bota a culpa no marido. Ué? Então quer dizer que o outro é culpado da tua falta de caráter? Porque você teria o direito de falar, olha, não aguento mais, estou indo embora, isso aqui não serve para mim. E sair como digno. Mas você vai ao adultério. Então você ali teve o quê? Uma quebra de caráter, uma quebra da presença de Deus. E você reconhece, não passa a culpa. E aí a culpada foi a esposa, o culpado foi o marido, e as pessoas vão transferindo culpa. Agora, ouça o que eu vou te dizer nessa manhã. Não transfira a sua culpa para outros, mas também não aceite que outros transfiram a culpa para você. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Pronto.
Eu tive um pai que não dava carinho. Não lembro de ganhar abraço do meu pai. Não lembro de ganhar beijo do meu pai. Não lembro do meu pai me abraçar e dizer: filho, eu te amo. Mas isso não impede que eu abrace o Rômulo, beijo o Rômulo, diga que eu amo. A gente fala: eu te amo 50 vezes no dia aí. Para de transferir culpa. Você é o que você quer ser. Só que às vezes não dá trabalho. Então é mais fácil continuar no que eu estou e botar culpa nos outros do que assumir a responsabilidade de que eu vou ter que mudar a minha vida. Então não é porque foram com você, fizeram. Não, peraí. Nada justifica você andar no erro. Nada. E tem pais, tem mulheres, tem homens que estão sufocados, esmagados, porque tem alguém jogando a culpa em cima dele. Ó, eu sou assim por tua causa, eu estou fazendo isso por sua causa. Mentira, mentira. Você está fazendo porque você quer fazer. Você está fazendo por escolha. Porque por muitas vezes, irmãos, fica muito mais fácil eu dividir, lançar sobre outro aquilo que era para ser meu, porque é uma coisa que eu não quero carregar. Ezequiel 18, 20. Apenas a primeira frase. Mas não, pode fazer o texto todo. Ezequiel 18, 20. Vamos ler a Bíblia. Lemos juntos, por favor. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será. Deus está dizendo: ninguém vai levar a culpa de ninguém. É por isso que mulher não salva marido, pai não salva filho, ninguém salva ninguém. Você se salva. E aí eu vejo pessoas que elas querem passar. Guarda nessa manhã, só assuma a culpa que é tua. Só assuma aquilo que foi você que fez. Só assuma aquilo que foi você que escolheu. Se foi você que fez, se foi você que escolheu, se foi você que praticou, então você tem que se arrepender. Você tem que mudar. Se arrepender e buscar o perdão de Deus e começar de novo. Agora não carregue sobre você. E eu vou dizer por quê. Porque a culpa dos outros, quando vem sobre nós, é impossível de se libertar disso, irmão, se você não tomar a atitude correta. Sabe aquele pai que fica assim: o que eu poderia ter feito? Aonde que eu errei? Meu amigo, tu não vai achar isso nunca, cara. E ainda que tu aches, dificilmente você vai acertar. E aí Satanás fica: mas tu falhou, mas tu errou, pai, aí que eu fico doido, porque eu não tenho como resolver isso, porque eu estou lidando com uma culpa que não é minha. Então tem gente exatamente como Adão, errando, empurrando a culpa da escolha para o outro. Marido com mulher, pai com filho, filho com os pais, e esposa com marido, ovelhas com pastores, pastores com ovelhas. O que acontece? O que você está mal na igreja? Por causa do meu pastor. A época do pastor era: meu pastor não fez isso, não fez aquilo, meu pastor não fez bilu-bilu, meu pastor não mandou a foto, meu pastor não me deu um abraço. Deixa eu fazer uma pergunta: tu veio dar um abraço ao teu pastor? E aí quando chegou e deu um abraço ao pastor, o pastor falou assim: não me abraça. Foi isso? Porque se foi isso, você está certo. Você veio dar um abraço ao pastor? Não. Então por que ele tinha que te dar um? Tu tem um pastor, ele tem 600 ovelhas. Então é mais fácil tu abraçar teu pastor do que teu pastor abraçar 600 pessoas, não é não? Mas você, carregado de vitimismo e de um espírito maligno de coitadismo, que faz você se lascar o tempo todo, você faz o quê? Transfere culpa. Você já quer ir para o pecado. Você está doido para enfiar o pé na jaca. Sabe por quê? Porque pecar é bom. É bom beber, se drogar, se prostituir. Isso tudo é bom. Porque se fosse ruim, quem fazia, irmão? Dá prazer. O ruim é o resultado. Porque lá em Romanos diz: o salário desse pecado é a morte.
Mas o cara está doido para pecar, mas não quer ser. Aí fica arrumando um culpado. Aí o culpado é quem? É a igreja, é o pastor, é o líder do ministério, é o irmão que não abraçou, é o cara que. Esses tempos uma pessoa falou assim: eu não vou naquela igreja. Alguém convidou para vir à igreja. E aí disse: eu não vou naquela igreja não. E aí perguntou: por que você não vai? Aquele pastor passa por mim na rua e não buzina. Ô meu irmão, acho que eu vou pegar. Quando eu ligar o carro, eu posso acionar a buzina na chave e sai buzinando. Para não esquecer. Os médicos do HCT, os médicos da UPA, mandam carta para você, buzinam para você, falam com você na rua? Não. Mas quando você está doente, precisa de cura, você vai lá, não vai? Isso aqui é um hospital, meu irmão. Indiferente se é o apóstolo José, pastor Vinícius, pastor Éder, pastor Diego, pastor Tita, quem é que está aqui? Eu vim nessa casa para buscar a cura no dono dela, Jesus Cristo de Nazaré. Eu venho buscar renovo para a minha vida em Jesus. Eu não vim atrás de homem, não vim por causa de homem, eu vim por Jesus e para Jesus. Eu não vou ficar transferindo culpa. A transferência de responsabilidade espiritual, ela é terrível, irmãos. Por que você não é uma bênção? Por que você não está transmitindo a glória de Deus? Não, pastor, presta atenção, lá em Êxodo 19, Deus chama Israel para ser uma geração de sacerdotes, uma nação sacerdotal. Irmão, Israel foi a nação escolhida por Deus para transportar a glória dele, cara. A nação que ele chamou de minha. Ele queria ter relacionamento com toda aquela nação. Ele é o Deus da nação. Só que em vez de abraçar essa responsabilidade, o povo vai transferir para Moisés. Transfere tudo para Moisés. Por quê? Porque Deus tinha dito o seguinte: se algum impuro se achegar a mim, vai morrer. Aí o que era para eu pensar? Eu sou da nação de Israel. Se algum impuro se chegar a mim, eu vou morrer. Pô, então eu vou me purificar. Eu vou me purificar porque eu quero ter Deus, eu quero. Não. O povo olhou para Moisés, lá em Êxodo 20, 19, disse assim: fala tu conosco e te ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não. Ô Moisés, tu é o cara, irmão. Ei, vai tu, ó. Vai lá, ó. Nós estamos contigo, fechamento. Tu vai. Se caso morrer, morre tu. Eu fico aqui. Irmãos, hoje não é diferente. Eu quero que pessoas orem por mim. Eu quero que pessoas me abençoem. Porque eu não quero largar o meu pecado. Eu não quero destruir o ego que há em mim, o pecado que há em mim. E eu não quero pagar o preço de uma vida de santidade. Hoje foi falado na EBD, o jejum tem duas bases bíblicas: arrependimento e santidade. Eu quero pagar esse preço? Não, eu quero que alguém pague por mim. Ô meu irmão, pastor Vinícius já jejuou essa semana umas 2 ou 3 vezes ou 4 vezes por mim. Nós estamos num ponto, irmãos, que nós estamos dispostos a pagar dinheiro para quem possa nos abençoar. É por isso que tem um monte de charlatão da fé, pastor picareta, tomando o dinheiro do povo. E eu não tenho pena do povo que está passando por isso. Você entendeu? Não. Porque eles não querem se achegar a Deus. Eles não querem pagar o preço da santidade. Eles querem pagar para que alguém seja santo por eles. E por isso tem que ser achacado. É isso aí, é a escolha. Porque se um cara aqui em Castelvão tem 22 anos, nós nunca pagamos um pastor para pregar aqui. Porque eu não vou, já saí do país para pregar de graça, porque eu vou pagar, não pago. Sabe por que tem esse safado aí? Porque tem quem paga. Gente que não quer subir no monte paga para quem sobe. Não transfira a responsabilidade, irmão. Você quer ter a glória de Deus? Você quer ter intimidade com Deus? Sacrifique a tua carne, teus desejos, teus pecados. Se santifique ao Senhor e Deus vai falar contigo. A glória de Deus vai se mover. Você vai ter experiências extraordinárias
Jesus. Quando você assumir a culpa, se arrepender e buscar nele o perdão. Sabe, irmãos, muitos de nós estamos transferindo culpa, ao invés de nós termos uma conversão genuína. Não é ir para a igreja, não é passar para crente, é abandonar o pecado. É fácil? Não. Santo, vem cá. Vem cá, Santo. Ricardinho, dá um jogo aí no microfone, por favor. É o último de cá. Aí. Quanto tempo você tem de convertido? Mais ou menos? 6 anos. 6 anos. Quando você chegou, você tinha um problema na tua vida, qual era? Sim. Jogos, bares, bebida, noitada. O jogo te levou a alguma coisa? Nada. Só destruição. E ele tirou alguma coisa de você? Tirou. Dinheiro? Tirou dinheiro, tirou a paz. Eu lembro que você falou que tinha dinheiro para comprar uma casa. Isso. E foi tudo embora. Foi tudo embora. Mas em Jesus tu encontrou libertação? Encontrei. O Senhor te libertou? Libertou. Consegui construir o meu sonho, que era a minha casa. Consegui reconstruir a minha família. Hoje eu tenho minha esposa, que a gente está aí, vive muito bem. Tem meu filho também. Tem meu filho hoje, está com 20 anos também, é benção pura. Foi fácil? Não. Porque você veio para a igreja, você teve encontro de mais vontade de jogar vinha? Vinha, muita coisa. Os amigos continuam convidando? Muito. As pessoas que jogavam contigo continuam te chamando? Continuou. Mas a decisão de quem? Minha. Vale a pena? Não. Se não parar, vai ser destruição, vai perder tudo. Família, o casamento, o dinheiro acho que é pelo de menos, né? Porque você vai perder a base. Perder a base de tudo, não tem nem por que viver. Mas em Jesus é possível. Em Jesus é possível. Glória a Deus, aleluia. É isso. Obrigado. Presta atenção. São escolhas, irmão. Andar com Jesus não é fácil. Porque não é porque você foi para a igreja que você não vai sentir vontade de pecar. Não é porque você foi para a igreja que você agora é um santo, um anjo, ficou assexuado, não tem. Não. A tua carne continua pedindo o pecado. E cada um uma área. Um é o jogo, o outro é a cachaça, o outro é a droga, o outro é a bebida, o outro é a prostituição, o outro é. Cada um tem uma área. Porém, é escolha todo dia do teu irmão aí. É escolha todo dia. Toda hora, o dia todo. Pensei que quando eu fosse para a igreja, eu estava tudo, A pessoa que vem para a igreja nunca mais vai pecar? Coitado. Não. Com essa visão vai continuar lascado. Alguém vai continuar tirando de você, ou colocando em você algo que não é seu, destruindo a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Assuma a responsabilidade daquilo que cabe a você. Não aceite a culpa dos outros e não transfira a culpa para os outros. Um texto devocional tratando da reconstrução de Israel, comentando sobre Neemias, quando ele fala do pecado do seu povo, em uma época que supostamente ele não estava lá. Mas aí Neemias, como intercessor no mundo espiritual, ele vai assumir. Israel pecou. Neemias 1,6, na parte B, diz assim: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais, aí ele se inclui, temos cometido contra ti. Era uma intercessão, era uma oração de um homem pedindo perdão pelos pecados da sua nação. Você pode orar a Deus e pedir perdão pelos pecados da sua família, de seus antepassados, pedindo a Deus perdão pelas iniquidades que se arrastam pela sua família. Você só não pode assumir o peso da culpa. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:14 que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você nunca vai ver a presença de Deus na tua vida até que você
Reconheça teus erros e falhas. Assuma a responsabilidade e se arrependa diante de Deus. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Salmos 14, 3 diz que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Irmãos, às vezes a gente pensa, não, irmão, todos nós, a começar por mim até vocês, todos nós somos pecadores. E temos que lutar contra o pecado. Sempre. 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 Só que o difícil é eu assumir e dizer, cara, a culpa é minha. É mais fácil dividir e dizer, não, a culpa é minha. Eu escolho. Eu decido. Entenda uma coisa, irmãos. Quem justifica pecado nunca se arrepende. Quando você, eu falei isso até no culto aqui. Eu faço gabinete. Às vezes eu pastor, às vezes eu sozinho. Quando é casal, o homem às vezes vem sozinho. Quando é mulher, vem eu, pastora. E às vezes a gente sai do gabinete e a gente fala assim, esse aí não vai rolar não. Às vezes a gente sai e fala assim, esse aí vai ser Deus. Mas como é que você sabe, apóstolo? Simples. Tem aquele que senta no gabinete e fala assim, eu estou lascado, minha vida está toda lascada. Ninguém vai fazer um gabinete porque ele está feliz, né? Nunca chegou o pastor que quero um gabinete. Por quê? Porque eu estou tão feliz. Mas tão feliz que eu quero um gabinete para falar o quê? Gabinete que dá, né? E quando a pessoa chegar e começa assim, olha, eu estou ruim, porque ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo fala contra mim, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo não sei o quê, pereré. Ou seja, ela fala às vezes 20, 30, 40 minutos, ela é um anjo na terra e todo mundo é ruim. Eu falo, você não vai dar nada. A pessoa está transferindo culpas. Mas tem aquele que chega assim, olha, minha vida está ruim. E o culpado sou eu, fiz umas escolhas erradas aí. Fiz o que não era para fazer, entrei onde não era para entrar, mexi no que era para mexer, fiz tudo. Aí eu falo, opa! Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará do Senhor misericórdia. Quando eu pego aquilo que é meu, a minha culpa, a minha responsabilidade, e eu exponho diante de Deus, eu encontro perdão em Deus, e eu mudo a minha história. Ouça o que eu vou te dizer, talvez a única coisa que esteja faltando hoje para você mudar a sua vida é você assumir aquilo que é seu, ou rejeitar as culpas que estão colocando sobre você e que não são tuas. A palavra de Deus é cristalina. Provérbios 28:3. O que encobre as suas transgressões nunca, diga comigo, nunca. É quando? Deixa eu falar na Bíblia, Provérbios 28:13, perdão. Aquele que encobre as suas transgressões nunca, 28:13, é isso, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós precisamos largar as tranqueiras da nossa vida, irmãos. Porque 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Fala para o teu irmão, se você não precisa ser o seu advogado, Jesus é o seu advogado. Quem é melhor, você ou Jesus? Eu prefiro ele me defender. Já é tempo, o dia é hoje, a hora é agora, de deixarmos não só o pecado, mas também a prática de transferir culpa. Vamos abandonar isso hoje, igreja. Vamos acabar com aquela história de não fui eu, a culpa não foi minha. Vamos parar com isso. Vamos iniciar um processo de santificação, para que possamos ver o Senhor. Porque aí vamos cair naquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, agora é nova criatura.
As coisas velhas já, e tudo se fez. O nosso Deus, que também é o nosso Pai, Ele diz que a hora de buscar a mudança é hoje. Isaías 55:6 diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí Jeremias 29:13 ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Na graça nós encontramos a paz. Nós não precisamos de justificativa, porque Jesus Cristo já nos justificou. Romanos 5, Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não carreguemos culpas nenhuma. Pastor, mas eu errei feio, eu falhei, eu pequei. Não, pastor, você errou muito. Reconheça, se arrependa e receba o perdão de Deus e seja livre. Irmãos, não há dentro desse templo e em lugar nenhum do planeta um ser humano que não pecou. Todos pecaram, diz a palavra. Só que enquanto eu justifico o pecado, enquanto eu transfiro culpa, eu não me arrependo. Se eu não me arrependo, eu não tenho perdão. Se eu não tenho perdão, eu vivo em tormento. Toda pessoa que anda debaixo de culpa, ela anda em tormento. E essa semana, preparando essa palavra ontem, o Espírito Santo traz isso para mim. Há pessoas dentro da igreja em tormento. Vem culto, canto, prego, ministro, sobe altar, desce altar, ajuda, trabalha. Mas quando você chega perto dele, ele está atormentado. Por quê? Porque é uma culpa. E o inimigo, o tempo todo, massacrando aquela. Pastor, como é que eu me liberto disso? Arrependimento genuíno, confissão dos seus pecados e dos seus erros diante de Deus. É colocar tudo, é dizer: Jesus, eu fiz, eu sou, eu errei, eu acertei, foi eu mesmo, não foi ninguém, fui eu, mas eu agora estou arrependido. O que é arrependimento? É mudança de direção, é largar. Não confunda arrependimento com remorso. Remorso, você erra, você sente dor, você sente culpa, você chora. Oh, Deus, graça. Só que no outro dia você está fazendo a mesma coisa. Remorso. O remorso traz dor, traz culpa, traz sofrimento, só não traz mudança. Ontem eu estava assistindo um vídeo, eu estou acompanhando uma moça, ela fez um vídeo essa semana, é uma moça, um rapaz, perdão, que eu confundi. E ele era homossexual, mas travesti mesmo, peito, mulher, quem olhava era mulher, e ele era realmente igual a mulher. E ele aí ele fez um vídeo essa semana falando: estou há 2 anos e... Ele está igual, ele sabe os anos, dia e mês, 2 anos sem voltar ao pecado. Mas por que ele está fazendo isso? Por que ele está contando os dias? Porque é uma luta diária. Aí quando termina aquela noite, ele agradece e diz: obrigado, Deus, pois mais um dia eu passei limpo. O Carlos Roberto fez uma música que diz assim: todo dia o pecado vem e chama, todo dia vem a tentação e chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo. Irmãos, tem dia que é destrutivo para você dizer não ao pecado, porque a tua carne está louca para fazer aquilo, mas o teu espírito diz: eu escolho ser amigo de Deus. Aleluia. Para de transferir. Pastor, mas está difícil hoje. É muito difícil mesmo, irmão. Para todo mundo. Cada um na sua área, cada um no seu problema. E tem dia que fala: Senhor, tem misericórdia.
Não carreguemos mais culpas, nem nossas e nem de ninguém. Não transfiramos mais culpas de coisas que só dizem respeito às nossas escolhas. Esse é o tempo de estar livre e de fazer pessoas livres. Aleluia. Se você vem culpando a tua esposa, peça perdão a ela, diga: me perdoa, a culpa não é sua, não é minha. Se você está culpando o teu marido, chega e fala assim: me perdoa, porque eu estou botando uma culpa em você que não é sua, é minha. Eu faço escolha. Eu faço escolha. Se você é filho, anda culpando seus pais, porque irmãos, eu falo sempre isso como testemunhos e testemunhos, né? Eu já tive as minhas pendências emocionais com meu pai. Eu falo: por que meu pai não me deu isso? Por que meu pai não fez aquilo? Por que meu pai não... Mas até um dia que o Espírito Santo ministrou o seguinte: tu pôde cuidar do teu pai até os 78 anos, quando ele morreu. Cuidamos dele até os 78 anos. E ele saiu de casa aos 8, fugido, foragido, para não ser assassinado pelo próprio pai. Então, quando eu penso no que ele recebeu e no que ele me deu, eu começo a achar que ele foi um pai melhor do que eu. Você cobra o que os teus pais não te deram, mas você sabe a história dos teus pais? Você cobra o que os teus pais não entregaram para você, mas tu já perguntou ele como é que foi a vida dele? Talvez no lugar dele você seria pior do que ele. Então eu aprendi a ser grato a Deus pelo meu pai. Cara, meu pai foi um campeão, ele foi um herói. Porque ele nunca tentou me matar, então saiu outro. Me ensinou a amar a Deus, me ensinou a servir a Deus, me ensinou a ser digno, me ensinou a ser honesto, me ensinou a integridade, me ensinou tanta coisa. E o pai dele não ensinou nada a mim. Para de transferir culpa. Você é o que você quer ser. Sabe qual a coisa mais linda que eu tenho aprendido com Deus? Nem tudo que eu quero eu posso ter, mas eu posso ser o que eu quiser. Em Deus eu posso todas. Eu posso ser bom, posso ser ruim, eu posso ser doido, eu posso ser alegre. Eu posso escolher. Deus me deu livre de escolhas. O que tu quer? Aí eu vou usar meus estados abertos. Eu escolho Deus. Tem dia que eu falo: Deus, não olha não, porque eu vou estar ruim. Quebra meu galho ainda. Mas todos os dias a gente sente que a misericórdia de Deus nos alcançando. Eu quero que nessa manhã você não carregue mais tudo. Por pior que seja o teu pecado, por pior que tenha sido a coisa que você fez, por pior que tenha sido a tua transgressão, se você reconheceu e abandonou e abriu mão desse pecado, há perdão em Deus para a sua vida. Agora você vai ser nova, as coisas velhas já, e tudo se fez novo. Até quando você vai carregar a culpa? Fique de pé. Eu vou terminar com um versículo de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Tinha uma lista, sabe aquela lista de condenações para a minha vida? Aquela carta que, será que devia dar umas 15 voltas no planeta? Ele chegou e disse: cadê? Essa é de quem? De José, deixa eu ver aqui. E ele já se arrependeu disso tudo aqui.
pegou aquela carta, rasgou e cravou na cruz e disse: está pago. A dívida de Osés está paga, a de Marcelo, a de Thiago, a tua dívida está paga. Você não precisa mais carregar a culpa, você está paga a tua dívida. Lá na cruz, Ele nos resgatou, para que nós não andássemos mais em culpa, para que não precisássemos mais transferir culpa e nem receber transferência de culpa. Jesus pegou toda a culpa da humanidade e jogou sobre si. E a Bíblia vai dizer que Ele se fez maldição em nosso lugar. Todo o peso do pecado que havia para mim e para você, Ele levou. E se hoje você está carregando um peso, é uma escolha sua. O testemunho do Sandro é para mostrar que tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. E não é um dia, é todos. São todos os dias. A escolha são todos os dias. E eu quero, nessa manhã, convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Deus não quer você carregando culpa. Pai amado, nessa manhã nós ministramos a Tua palavra e ela diz que Tu cancelou a acusação que havia contra nós lá na cruz. E talvez nessa manhã hajam pessoas assistindo essa ministração que se sentem culpadas por algo que fizeram, por uma escolha que tiveram, ou por algo que deixaram de fazer. E por isso elas arrastam um peso de dor, de culpa, de tristeza. Mas nesta manhã a Tua palavra vem nos dizer que através do arrependimento, da confissão, eu encontro em Jesus o perdão e a libertação de toda a culpa, Pai. Porque a culpa dos pecados Tu levou sobre si naquele madeiro, Jesus. E hoje, em nome de Jesus, se alguém aqui transferindo culpas, se alguém aqui recebendo transferência de culpas, se alguém que não consegue assumir, ó Deus, que nesta manhã cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Eu ordeno agora toda a cadeia espiritual, toda a cadeia mental, toda a cadeia emocional de acusação, de peso, de pecado, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda a obra das trevas, todo o peso de principados e potestades que geram prisioneiros, seja quebrado agora em nome de Jesus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Eu declaro agora rompimento de cadeias. Traz cura nessa manhã. Traz cura nessa manhã, Deus. Traz libertação nessa manhã, Deus. Se alguém hoje, Deus, se sentindo culpado de algo que não foi ele que escolheu, que ele se liberte disso nesta manhã, que ela se liberte disso nesta manhã. Se alguém aqui, ó Deus, com uma culpa de um passado, de um erro, de uma falha, Senhor, que nesta manhã haja confissão, haja arrependimento e haja libertação pelo poder do perdão gerado em Cristo Jesus, porque o perdão nos faz livre, Deus. Nós declaramos agora liberdade, Deus. Caiu cadeias, caiu cadeias, caiu cadeias nessa manhã. Haja cura nessa manhã, Deus. Haja cura nessa manhã. Eu quero nessa manhã